Alô você, fala galera, hoje vai aquele videozinho dentro do carro mesmo, tô todo suado saindo da academia, pensando numa semana super corrida, né? Mas vocês viram o título do vídeo aí? Vamos desgourmetizar carreiras policiais de concurso público, principalmente as federais, galera. Na verdade, essa gourmetização de concurso público tá batendo em tudo quanto é lugar, até concurso de ensino médio. O que é desgourmetizar? Eu queria que vocês gravassem 3 princípios básicos. 1. Não existe ninguém burro, não existe ninguém que não consiga aprender, não existe ninguém que não tenha capacidade. 2. Concurso público é para qualquer um, com raríssimas as exceções, como por exemplo, concursos de natureza super especiais para pessoas especiais mesmos. Aí eu não garanto que você vai conseguir entrar nem com todo o esforço do mundo, porque pode ser que você não tenha as características de coeficiente de inteligência e coeficiente emocional suficientes. Exemplo, IME e ITA. Mas se você estudar para IME e ITA, galera, depois você vai passar para qualquer coisa. Beleza. Então, o concurso é para qualquer um passa, tá? Você pode hoje ter a 2ª série primária e ter 20 anos, começar a se alfabetizar. Você faz um nível médio no supletivo, depois você vai lá e faz uma faculdade à distância, e daqui a um tempo você passa em concursos de ponta, como Polícia Federal e Rodoviária Federal, tá? E o 3º ponto, só depende de você. Existe as 3 primeiras regras do livro de Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que na verdade são os 3 primeiros hábitos, que é para você ter um ciclo de vida foda. Para você ser foda, você só precisa de 3 coisas. Você precisa de proatividade, objetivos em mente e regra de prioridade. Então, basicamente o que eu tô falando para você é que se você se fechar com você mesmo e não der muita ideia para o que os outros falam, até porque não são os outros que vão fazer prova, pode ter certeza, você vai vencer, tá? Falado isso, o que está acontecendo nesses últimos tempos com a gourmetização do concurso público no Brasil? Galera, eu tenho batido bastante tempo com muita gente tentando te ensinar a estudar, e pouca gente te dando o que você precisa efetivamente para estudar. O que é isso? Cara, apareceu coach de todo lado, mentor de todo lado, a galera fazendo a porra toda. Eu todo mês, agora eu voltei, inclusive eu fiz esse mês, o como estudar para concurso público. E reduzi, cara, deu 1h10 de aula no YouTube, tá inclusive lá no YouTube. E eu dei as prerrogativas iniciais do que você precisa fazer para andar, tá? Eu não preciso pegar na tua mão e te arrastar até lá, eu preciso dar o caminho. Evandro, mas por que você é habilitado a dar o caminho? Eu sou habilitado porque eu passei em 12 concursos, eu fiquei 8 anos sem passar em nada, estudei errado pra cacete, e eu sei como é que começa o básico certo, e que o básico dá certo, e que se tiver paciência você vai passar. Então eu vou lá e passo isso. Galera, eu errei isso, não faça. Galera, eu acertei isso, faça. Galera, os concursos mudaram nesse ponto, mas eu acompanho os alunos há muitos anos, faça desse jeito que eu já vi muita coisa dar certo, e qualquer um pode, beleza? É isso que eu faço. O que você precisa para passar de verdade? Galera, você pode comprar cursos não Facom, você pode comprar cursos em outros cursos preparatórios, você pode montar seu material, você pode fazer de tudo. O importante é você ter o suporte para você poder estudar. Evandro, o que é o suporte? O suporte é, se num concurso, por exemplo, igual de Polícia Rodoviária Federal, cai português, informática, raciocínio administrativo, constitucional, penal, processo, leis, física, história da PRF, geopolítica, inglês e trânsito, você precisa, no mínimo, convenhamos, ter as matérias e elas sejam atualizadas. Evandro, eu preciso de professor? Galera, 98,9% da população, salvo engano é isso, 1,7%, alguma coisa assim, eles são auditivos, mecânicos e visuais. Não vou nem falar tal do sinestésico, tá? Vou falar o popular, o evandrês. Você precisa ouvir, você precisa ver e você precisa escrever para aprender. Essa daí é a maioria das pessoas esmagadoras. É só você se medir como é que você aprendeu no ensino fundamental e no médio. Se você não acredita em mim, é só você pegar e tentar resolver uma questão de probabilidade lendo um livro. Se você conseguir resolver, você está no 1,1%, 1,3%, não me recordo, da população, que efetivamente consegue, sem uma ajuda, sem um caminho, sem uma explicação, ser autodidata. Se você não é autodidata, galera, um professor ajuda e ajuda muito. Evandro, eu preciso assistir eternamente aula? Não, não precisa não. Principalmente as aulas de direito. Por exemplo, a minha aula de direito penal, e diga-se de passagem, eu não sou
nunca fui, e dado o tempo que eu estou dando aula, também nunca serei o melhor professor de penal do Brasil, até porque eu não conheço os outros, até porque tem muitos professores de direito penal, e o meu time que trabalha comigo em vários aspectos, em vários tópicos, são melhores do que eu, beleza? Legal. Mas eu sou um professor objetivo que resolvo. Eu já ouvi gente falar assim, o Evandro é muito raso, óbvio, né? Por isso é que eu não dou aula para delegado de polícia, por isso é que eu não dou aula para juiz, promotor e defensor. Eu dou aula para meninada de PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tribunais, carreiras administrativas, que cai a matéria, que é a minha matéria, que é direito penal e direito administrativo também. Então não é que eu sou raso, eu sou objetivo dentro do edital. Tinha um mantra que eu falava há muito tempo, que era assim, estudar mais do que o edital, menos que o edital. Ou estudar o que está fora do edital, você não está estudando. Então estuda o que está no edital, aprende o que está no edital, vai lá e faz a prova, tá? Aí muita gente fala assim, Evandro, nos últimos concursos que eu teve de Polícia Federal, você bateu que dava para juntar e estudar para mais de um concurso. Mas eu ouvi muita gente falando que não dava. Galera, as matérias são português, informática, raciocínio administrativo, constitucional, penal, processo e leis e redação e geopolítica. São 9 matérias comuns a vários cargos, né? A Polícia Federal, a Rodoviária, o DPEM, a Polícia Civil, DF, agente escrivão, a maioria das polícias civis, então você está estudando para tudo. Essas matérias, quando a banca é CESP-UNB e de todos os grandes foi CESP-UNB, quando o formato da prova é o mesmo, que é 120 questões, certo ou errado, e quando tem a mesma forma de correção, como errada numa certa, e mesmo tipo de redação, que foi o caso também, que era 30 linhas, dissertativa e desenvolvimento, conclusão, introdução, desenvolvimento, conclusão, a prova é a mesma. Só que o que acontece? A galera olhou, por exemplo, no edital da Polícia Federal e falou, nossa, o direito constitucional está muito extenso e tem menos tópico na Polícia Federal. Eu sei, mas no outro concurso pode inverter. A Polícia Rodoviária pode vir com mais tópico e a Polícia Federal com menos tópico. Então, você tem um núcleo comum para estudar. Você estudando esse núcleo comum antes do edital, você consegue sim fazer mais de uma prova. Quando as provas são distanciadas de pelo menos 6 meses entre uma prova e outra, você não tem problema. Você foca em um, depois você muda e foca em outro. Como agora as provas vieram tudo atoladas, a gente teve que fazer uma sistemática de estudo do aluno um pouco mais refinada. Então o aluno escolheu um foco principal, mas acabou puxando uma matéria do outro concurso, porque se der falho em um, ele entrava em outro. Tanto que eu tive vários alunos que passaram nos dois, vários alunos que estavam focados na Polícia Federal, passaram na Federal e não passaram na Rodoviária. Vários alunos, cara, olha que legal, que estavam focadão na Federal, não conseguiram passar, embalaram, correram atrás com pouco tempo que tinha, já que eles tinham uma base, foram lá e fizeram, e estão inclusive no curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. Então o concurso é uma caixinha de surpresa, mas é uma caixinha de surpresa boa para quem está estudando. O problema é que a galera da internet está criando uma magia onde você acha que é coisa sobrenatural. E em vez de você estar estudando, você está procurando mais gente para te contar como estudar do que propriamente sentar a bunda, estudar e fazer o seu papel. E isso é burrice, galera. Eu não estou aqui fazendo defesa de compra de curso, você ficar falando que o Facom tem curso caro, que você não gosta disso, que você gosta do outro curso. Não importa. Você pode, com qualquer curso, se você estudar pra caralho, você vai acabar passando, porque a coisa depende de você. Só que nós, do Alfacom, a gente tem uma característica muito boa, porque a gente entende a cabeça do aluno que teve a minha realidade, que teve o fundamental ruim, o médio ruim, que tem dificuldade de aprendizado. Galera, eu, nos meus concursos, eu fiquei estudando com um professor português, informática, raciocínio lógico, matemático e eu fazendo redação toda semana até os 45 do segundo tempo. A única coisa que eu abandonei de aula foi os direitos, porque aí eu fui para revisão e exercício, e mesmo assim abandonei de aula, mas eu assisti muita aula antes e depois eu fiquei só batendo exercício, teoria, revia a teoria quando eu errava, mas era mais mesmo exercício e o resumo no meu caderno que matava ali as dúvidas que eu tinha. Se você fizer isso, o concurso se torna acessível. Então, a regra final para você. Evandro, dá para passar com pouco tempo? Cara, acredito que não. Você precisa de mais tempo para estudar. Então, estude antes do edital. Evandro, mesmo que eu tenha um fundamental ruim, um médio ruim, eu consigo passar? Com certeza absoluta, consegue, e muito bem, e muito com um tempo, às vezes, menor do que o concurso valeria. Porque você faz uma faculdade de 5 anos, vai lá, estuda aí
3, 4 aninhos, você faz uma faculdade de 5 anos, quando sai da faculdade, eles querem te pagar basicamente o nada, né? Eles querem te pagar 1.000 e pouco, 2.000 reais aí. É mais uma faculdade de direito. O cara vai ser lá assessor de... Vai ser estagiário num escritório de advocacia, vai ganhar pouquinho. E se não tiver OAB, ganha menos ainda. Agora, no concurso público, você fica aí 2, 3, 4 anos, às vezes estudando, 5, quando muito estudando, e quando sai, está garantido 12, 13, 14 mil reais, que na iniciativa privada você não conseguiria ganhar normalmente, na regra que eu estou te dando, da onde nós viemos, eu e você, que é uma situação, uma realidade difícil. Se você acreditar, funciona. Evandro, quem é você para falar isso? Bem, eu fui policial militar do estado do Rio de Janeiro por muitos anos. Eu fui agente penitenciário federal da Penitenciária Federal de Catanduvas. Eu fui aprovado na Polícia Federal na rodoviária, em 3 da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, oficial de cartório, inspetor, investigador, na época dos concursos. Outros concursos menores, né? Mas os que mais importam são esses 3: Polícia Federal, Rodoviária e o DEPEN, que foi a Polícia Federal a Polícia Rodoviária de DEPEN 2005, Polícia Rodoviária 2008, a Polícia Federal 2009, todos eles estão no SESP-PNB, é só colocar meu nome lá, eu falando Bittencourt Guedes, você vai ver minha prova objetiva e a nota da minha redação. E funcionou muito bem, tá? Fazendo o quê? Fazendo o simples que dá certo e acreditando que dá para desgourmetizar, ou seja, qualquer um pode entrar, basta acreditar. Deixe seu like, comentário e alô você.